Fala, gente! Muito bom dia, família JC. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Depois você escuta esse louvor, como da primeira vez. Como da primeira vez. Depois você escuta esse louvor aí. Um beijo no teu coração, você que está aí no YouTube, devocional gravado. Sejam todos bem-vindos, você que está entrando aí ao vivo. Vai chegando aí, bora Pipiu. E aí, Anderson Ferreira. Um beijo no teu coração. Bora Nicolas, bora Lu Maimuna, Beth. Vai chegando todo mundo aí. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Cara, depois você escuta essa música como na primeira vez. É bom demais. Bota um fonezinho de ouvido e vai. Então, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. É o grande centro dessa música. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Já vai chegando aí, escreva eis-me aqui. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. A gente, muitas vezes, nós seres humanos, pensamos e entramos num flow de que somos capazes de fazer qualquer coisa aqui na Terra. Nós não somos, irmão. Se você ainda não percebeu isso, um dia você vai perceber. Espero que não seja tarde. Porque a gente tem um Deus soberano aí, que desceu na Terra 2000 anos atrás, se revelou para nós e nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Então, às vezes você tem, Bruno, eu tenho algo que eu sei que me afasta de Deus. Eu tenho algo, como diz nessa música. Então você vai buscar em Deus a capacidade para isso. O rei Davi fazia isso o tempo todo, porque ele sabia das fraquezas dele. Davi sabia das fraquezas dele. Paulo sabia das fraquezas dele. E o Espírito Santo nos ensina, através da vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, de que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Por quê? Porque quando eu reconheço quão fraco sou, é aí que eu me abro para Deus. E quando Deus entra, Ele te capacita. Por isso que a graça de Deus, ela é capacitadora. Por isso que a graça de Deus desenvolve aquilo que é necessário desenvolver dentro de nós. Então, nesse momento de devocional, eu oro em nome de Jesus, para que cada palavra que sai da minha boca que seja dele e não minha. Que cada pessoa que está aqui saia daqui abençoada. As pessoas que ainda vão entrar saiam confiantes do Evangelho, depositando toda a sua vida, mais um degrau, mais um tijolo de construção. Eu deposito toda a minha esperança no Evangelho de Jesus Cristo. Diga aí você do outro lado, eu deposito toda a minha esperança no Evangelho de Jesus Cristo. O convite não é você depositar a sua esperança em alguma pessoa aqui na Terra, em algum sistema fechado, em alguma ideologia, em alguma filosofia, em alguma religião, não. O convite é que você deposite toda a sua esperança no Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia de Jesus Cristo. As boas notícias do Messias, do Cristo. Esse que é. Então, quanto mais você conhecer as boas notícias, mais você se engaja no Evangelho, mais você se entrega no Evangelho. Amém? Então, quem ouviu essa oração aqui, escreve amém. E você que quer ouvir de Deus aqui, que eu vou ler aqui a Bíblia para nós. Gênesis 15, abre aí sua Bíblia. Gênesis 15, versículo 1 a 5. E principalmente no versículo 5, é onde nós vamos colocar lupa aqui. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 1 a 5. Eis-me aqui, escreve, eis-me aqui. Eis-me aqui. Bora Clevinho, Lu Maimuna já falei, Samara,
Val Garcia, Aninha Carol, Silva Carvalho. Vambora. Que haja o Shekinah hoje. Que é isso? Que você possa ver a glória de Deus. Que você possa dizer aí, quem entrou depois, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Bora Juju, bora Julie Borges. Vocês que entraram depois, diga assim: faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Eu preciso ser humilde para reconhecer isso. Você precisa ser humilde, nós precisamos ser humildes para reconhecer que facilmente a gente pode buscar hábitos, coisas, situações, comportamentos que afastam a gente mesmo de Deus. E hoje é dia de você ser blindado, blindada de qualquer tipo de afastamento pro dia de hoje. O maná é do dia. Vocês estão escutando bem aqui, né, pessoal? Então diz assim a palavra de Deus: o maná é do dia, e o maná é esse. Essa é a palavra que Deus nos deu aqui hoje no Cola na Videira. Não fui eu que escolhi, mano. Como eu queria que você acreditasse nisso. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão. A Abrão. O nome dele ainda era Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão com dois As, tá? Então o nome dele aqui ainda era Abrão. Numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma recompensa. Eu queria que faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Plural, afastam. Porque são várias coisas que nos afastam de Deus. E tem uma em particular que eu creio que o entendimento vai ser aberto aí para você, assim como foi aberto para mim hoje no meu devocional, e eu quero compartilhar com você aqui. Visualize essa cena em nome de Jesus. Abraão, que se chamava Abrão, nesse momento ainda era Abrão. Se você não sabe, só para relembrar, ele é considerado o pai na fé, o pai da fé. Por quê? Deus chamou ele com 75 anos de idade. Ele era um cara incrédulo, ele era um cara justo, mas ele era um cara incrédulo, ele não acreditava nesse Deus. Ele tinha uma cegueira sobre esse Deus. Essa que é a realidade. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha informação. Mas Deus sabia do coração, e Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o coração do ser humano, e tinha acesso, e ele chamou. Deus definiu, Deus escolheu. Deus é Deus, né, filho? Como diz um amigo meu, Ivanildo. Chamou Abraão e convidou Abraão: olha, Abraão, para andar comigo, você precisa agora confiar nos meus planos. E o primeiro passo para você confiar nos meus planos é abrir mão. Sai da tua casa aí, sai dessa cidade, larga a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos, Abraão. Abraão foi. E Sara, a esposa de Abraão, mais doida que Abraão na fé, porque ela não ouviu a palavra de Deus, ela não teve a visão. Quem teve foi Abraão, e ela mesmo assim confiou. Então, aí de fato é a minha opinião, e eu detesto falar isso, mas de fato é a minha opinião, a Sara, ela tinha mais fé que Abraão para acreditar nisso, cara. Eu vejo muito minha esposa nisso, Bruna. E aí foi, Abraão foi, e aconteceu várias coisas. Quando ele foi, teve o primeiro lugar que ele chegou, na própria terra que Deus ia dar para ele, para que a partir dele uma nação fosse formada. Teve fome, ele teve que ir para o Egito. Aí Abraão mentiu lá no Egito, ele mentiu, verbo mentir, pagou o preço por isso, voltou para a terra. Confusão com o sobrinho dele, que ele levou o sobrinho dele, Ló. Só confusão. Bom, teve guerra. E aí chega esse momento que nós lemos esse primeiro versículo. Por isso que a Bíblia diz: depois destes acontecimentos, a palavra veio a Abraão. E veio por quê? Porque Abraão estava com medo também, irmão. Deus queria falar com Abraão, mas Deus, ele tem uma coisa que eu queria muito relembrar você, ensinar você. Presta atenção. Se Deus é Deus e você quer ouvir a voz dele, e você sabe que você precisa ouvir a voz de Deus, Deus sabe mais ainda do quanto isso é necessário.
E Deus não falha em relação a isso. Por isso que eu sei que as pessoas certas estão nesta live, as pessoas preparadas para ouvir a palavra que está sendo liberada aqui, estão aqui. E quando Deus quer falar, Ele fala e acabou. Abraão estava com medo e a palavra de Deus veio para Abraão numa visão, onde Deus disse: Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, lhe darei uma grande recompensa. Abraão, eu sou o seu escudo. O escudo não é você não é você ter um filho, e a promessa era ter um filho, para que a partir deste filho, esse filho tenha outros filhos, e filho. Então assim, Abraão é vamos dizer assim, o pai da nação de Israel, o primeiro habitante, vamos dizer, o primeiro da nação de Israel que você vê hoje, o país de Israel, certo? E Abraão respondeu a Deus de forma humilde, não arrogante, mas ele falou aquilo que estava dentro do coração dele. Olha o que Abraão respondeu no versículo 2. Olha: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que é isso? Aqui você precisa entender o contexto. Naquela época, os homens podiam ter mais de uma mulher, podiam deitar com mais de uma mulher, é uma questão de cultura daquela época, ok? E ele teve já um filho com uma mulher que trabalhava na casa, com consentimento da esposa. Mas entre ele e Sara, que era os dois, que Deus falou: olha, vocês dois juntos vai ter um filho. Esse filho não vinha. E Abraão disse para Deus, ele respondeu: o que você vai me dar? Qual é essa recompensa que você quer me dar, sendo que até hoje eu não tive filho? Aí no versículo 3 ele continua colocando para fora aquilo que está dentro dele. Você está sendo convidado, homem e mulher, no dia de hoje, de colocar para fora essa inquietude, essa angústia dentro de você. Para ela começar a sair, você precisa colocar para fora. Você precisa não rasgar suas vestes, como a própria Bíblia diz, mas rasgar o seu coração para Deus. O que é rasgar as vestes? Naquela época eles rasgavam as vestes como sinal de arrependimento. Deus falou: isso não é mais necessário e não. Isso não resolve. E o ser humano entendeu que isso não resolve. Mas ainda temos a tendência, ainda rasgamos vestes nos dias de hoje. Bruno, eu não vejo ninguém rasgando as vestes. Sabe o que é rasgar as vestes nos dias de hoje? É você abrir o seu coração, falar as suas angústias, que é mais fácil para alguém. E você pode falar para um amigo fiel, uma amiga fiel. Claro que você pode, para o seu marido, para sua esposa, e deve. Mas, para pensar aqui comigo. Você está angustiada. Quem está angustiado aqui nessa sala? É muito mais fácil você olhar para um amigo, olhar para sua esposa, para o seu marido e falar com essa pessoa. É muito mais fácil eu colocar toda a minha angústia para fora com a Bruna, minha esposa, que vejo, do que ir por um lugar secreto e colocar tudo para fora para um Deus que eu não vejo. É ou não é? É muito mais fácil. Mas o convite não é esse. O convite, Elia Santana, Silvana, que está dizendo: eu, auxiliadora, eu, que está muito angustiada, eu te entendo, eu também estava, e Deus tirou toda a angústia de dentro de mim, de ontem para hoje. Rasgar as vestes, não é falar genuinamente. Rasgar as vestes hoje é quando nós falamos, desabafamos, colocamos para fora para alguém. E muitas vezes isso vai acontecer e é necessário. Mas não adianta isso acontecer. Deus está te convidando você fazer isso primeiro para Ele, que requer o rasgar o coração. Rasgar as vestes é desabafar com alguém, e rasgar o coração é você desabafar com Deus, que conhece o seu coração. Então Abraão, ele estava fazendo isso. Então seja sincero com Deus na sua oração. Fala: olha, esse sentimento de ódio está me atrapalhando. Senhor, eu não quero mais ter raiva no trânsito. Senhor, olha, eu não quero mais ser impaciente nessa situação. Senhor, eu não quero ser mais... eu não quero ser orgulhoso como eu estou sendo. Sabe? Você colocar para fora. Porque quando você colocar para fora, como Abraão colocou, olha o que vai acontecer.
Versículo 4. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, o filho que ele tinha com a mulher lá, trabalhava na casa dele. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Esse por você é junto com Sara, sua esposa. Então o Senhor levou-o para fora e disse: aqui a gente vai ficar. Então o Senhor, o Deus, irmão, como diz minha amiga Juju, o Deus vivo, o nosso Pai, revelado no seu Filho Jesus Cristo, chamou Abraão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Assim será a sua posteridade. O que Deus faz nessa situação? Presta bem atenção, cara. Deixa o evangelho entrar aí, irmão. Deixa. Porque talvez essa situação que te dá, talvez essa agonia que você sente, que é o resultado de coisas, essas coisas podem ser resolvidas hoje, ou talvez não, mas a agonia vai. Eu não sei se os problemas vão ser resolvidos hoje ou não, se você vai ter boas notícias aqui na terra ou não, mas a boa notícia mencionada na palavra de Deus chega até você. E esta agonia é resolvida nesta live, irmão. Eu creio nisso em nome de Jesus, que nesta live, esta agonia, que é só o resultado, e quando eu falo só, não é menosprezando a agonia de jeito nenhum, porque eu sei o quão ruim é a gente se sentir, a gente ter esse sentimento de agonia. É uma agonia que eu não consigo nem falar, Bruno. E a minha vontade de se falar é gritar. Eu creio que essa agonia vai sair daqui em nome de Jesus. Para isso você precisa fazer uma coisa, o que Abraão fez. Deus chamou Abraão para fora. Ele chamou: sai dessa tenda e vai para fora. Só que esse para fora foi diferente do que a primeira vez quando Deus chamou ele. Ele falou o quê? Olha aí, aqui a Bíblia diz: olhe para os céus e conte as estrelas. Assim será a sua descendência. Lá, por não haver poluição, e ele estava ali meio que num ambiente deserto, a quantidade de estrelas era absurda no céu. É absurda no céu. Você vai no deserto, não tem poluição e tal, não é que nem aqui em São Paulo. E Deus me chamou hoje para ir para fora e olhar para o céu. Mas a primeira camada aqui de entendimento era Deus de forma ilustrativa. Ele estava falando: Abraão, tá vendo aí? Olha a quantidade de estrelas que você está vendo no céu. Você pode contar elas? Será que você consegue contar elas? Não, você não consegue, Abraão. Então, essa quantidade que você não consegue contar, essa quantidade será menor do que a sua descendência. Então Deus, ele usa uma ilustração para que Abraão entendesse o tamanho da descendência. Então sim, Abraão, você vai ser pai junto com Sara. E esse seu filho, vai vir outro filho, e outro filho, e outro filho, e outro filho, e será maior do que essa quantidade de estrelas que você está vendo. Mas a grande glória dessa palavra não é esse resultado da descendência. Sabe qual que é a maior glória dessa palavra? E aí a gente vai para a camada 2. Se você está ligado, diga assim: eu estou ligado. Diga assim: fala, Deus. A próxima camada é a gente entender que, e foi isso que Deus fez comigo, cara, e quão difícil é ensinar isso, mas eu creio no teu Espírito, Jesus, o Espírito Santo, que convence, que ensina, que abre os olhos, que abre os ouvidos. Eu creio que todo mundo vai receber isso, assim como o Senhor me deu. Eu não creio que o Senhor me trouxe até aqui para não entregar para todos que estão aqui na live. Cara, Deus me mostrou claramente: vai para a varandinha. Eu fui para a varandinha e eu olhei para o céu. Olha para o céu. E o céu, mano, tava ridículo hoje aqui em São Paulo. Poluição. Você não vê tava assim, cinzento.
Aí o Espírito Santo falou assim: mas você crê que eu estou aí? Vocês fizeram isso, essa camada de poluição, mas você crê que eu estou por detrás disso? Você crê nisso? E eu falei: eu creio. E aí ele falou assim: então, Bruno, fazia tempo que você não olhava para o céu. Aí o Espírito Santo me disse isso, cara. Ô Bruno, faz tempo que você não olha para o céu. Fazia tempo, eu nem lembro a última vez que eu olhei para o céu, irmão. Eu não lembro a última vez que eu olhei para o céu e contemplei o céu. E aí o Espírito Santo me fez lembrar que esse é o primeiro passo. E eu tinha esquecido do primeiro passo. Você quer ter uma vida de mais intimidade com Deus? Você quer mergulhar mais nas Escrituras, que é a voz de Deus escrita? Primeiro passo: olha para o céu e contemple. O apóstolo Paulo escreveu que nenhum ser humano vai poder dizer lá no juízo final, no último dia, nenhum ser humano vai poder dizer que Deus não existe, porque só o fato da gente olhar para o céu mostra que Deus existe. Entende? E aí eu comecei a conversar com a minha alma. Não foi nem mais com Deus. Por quê? Por quê? Por que faz tanto tempo que eu não olho pro céu, velho? Mano, eu tô rasgando meu coração. Eu nem lembro a última vez que eu olhei pro céu. Correria, irmão. Mas a correria é uma desculpa, é uma justificativa. Mas de fato é uma justificativa. Mas para que eu ande em paz, sem essa agonia, com Deus que nos justificou já pelo que Ele fez há 2000 anos atrás, eu preciso olhar para o céu. Então, eu sinto muito pela morte do seu marido. E só Deus para confortar você, querida. Só Jesus. E Ele pode. E Ele pode. E aí o Espírito Santo me fez ver como a gente trabalha muito no telefone. Cara, tão simples e tão sutil essa retirada dos nossos olhos no céu. Aí ele me fez lembrar, aí eu lembrei também de Jeremias, que disse: trago à memória aquilo que me dá paz. E aí eu lembrei de Davi, que quando nos Salmos que ele escreve, me faz lembrar, traz de volta. E aí eu lembrei de vários e vários dias que eu acordava e ia direto para a varandinha, só contemplar em primeiro lugar o céu. Aquele que criou o céu. Quando você vai e contempla o céu, você começa a lembrar daquele que criou o céu. E é isso que Deus estava ensinando para Abraão. Em primeira camada, Deus estava mostrando de forma ilustre, era um quadro de Deus, falando: olha, Abraão, tá vendo? Você não pode contar as estrelas. Então, essa quantidade que você não pode contar, a descendência sua será maior do que essa quantidade que você não pode contar. Mas existe um ensinamento maior, Abraão, que eu quero que você pega. E ele pegou, eu creio, porque a Bíblia diz, no versículo 6, que Abraão creu no Senhor. Abraão não creu na descendência. Abraão não creu nas estrelas. Abraão não creu na quantidade de pessoas que teria essa nação de Israel. Abraão creu naquele que criou o céu. E ali sim, fechou uma aliança com Deus. Ali sim, fechou uma aliança. Tá vendo isso aqui? É uma aliança. Ali sim, a fé de Abraão fez assim, ó. Agora eu vou elevar os meus olhos
ao Senhor que criou o céu e as estrelas. E aí o Espírito Santo me fez ver que... É que agora que eu tô sem... aqui. Aí o Espírito Santo me fez ver. Sabe por quê, Bruno? Não é porque você é mau que você esqueceu de olhar para o céu. Quem confessa aqui, né? Nunca fiz essa pergunta, inclusive nesses mais de 3 anos aqui, todo dia com vocês. Mas quem confessa, assim como eu, que faz tempo que não olha para o céu e contempla o céu e depois aquele que criou o céu? É meio que uma limpeza, é meio que uma higienização para você vir para a Bíblia. Quer fazer seu devocional? Contemple o céu. Contemple aquele que criou o céu, só contempla. E depois você vai para a Bíblia. 3 passos. Não é isso que a gente gosta? 3 passos para tal coisa. Ai, gente, eu confesso para vocês como eu detesto isso. Mas que a gente tem que deixar o Deus é livre, irmão. Deus é Deus. Chegue 1 passo, 2 passos, 3 passos, não interessa. Mas vocês entendem, não? Quem faz tempo que não contempla o céu? Agora não pare só. Tem gente que contempla o céu e para por aí. Não, contempla o céu. Respira. Contempla. Pensa. Como que eu penso? Se você é aquela pessoa, mas eu lembro que na época que eu trabalhava na Cielo era assim, mas o que eu penso? É o controle, irmão. Quero controlar até o que penso. Não, mano, fica. Não tem, fica. O importante é ficar. O céu, aquele que criou o céu. E depois você vai para a palavra. E aí o Espírito Santo me fez lembrar por que eu parei de olhar o céu. Então várias pessoas escreveu, faz tempo, Júlia Borges, Lumaimuna, Márcia, parabéns pela humildade de vocês. Auxiliadora, Tati DBO, Nath Rezende. Não é porque a gente é mau. É porque nós estamos cada vez mais inclinados aqui. Celular. Eu trabalho com isso aqui, irmão. O Cola na Videira é um trabalho evangelístico. Mas a minha energia maior não está no Cola na Videira. Está na empresa que o Senhor me deu junto com a minha esposa. E a gente trabalha o tempo todo no celular. E quando eu falo celular é computador também. O tempo todo. Mas mais o celular do que o computador. Porque quando você sai do computador, você está no celular. Quando você está no computador, eu estou no celular. Porque quando eu estou no computador, eu abro o WhatsApp. Eu estou com o WhatsApp aberto. Então eu estou no celular o tempo todo, irmão. Se eu não coloco um freio, se eu não coloco um limite, 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu tenho exercitado isso. Mas não adianta só à noite. Eu preciso em partes do meu dia. Eu não sei qual é a sua necessidade, a minha é essa. Eu preciso em momentos do meu dia fazer pausas. Tem até a galera da meditação. Eu lembro que eu fazia isso com a Bruna. Meu sogro, não sei se ele faz hoje ainda, mas ele fazia também. Tem um aplicativo que toca alarmes para que 3 vezes por dia, tem lá a quantidade por dia, que você toca o alarme e aí você lembra que você tem que parar, respirar e aí você volta a trabalhar. Você pode inclusive fazer isso hoje, eu posso fazer inclusive isso hoje, mas contemple os céus, minutinhos. E aí vai passando dia atrás de dia, dia atrás de dia, e a gente está o tempo todo aqui, irmão. Eu creio que as dores que eu tenho aqui, tal, na escápula, aqui no pescoço, é tudo aqui, ó. E vai ficar pior se eu não cuidar disso. Tô falando a verdade que eu tô vivendo, irmão. Olha pra tua vida agora. Fica olhando assim, não, olha o Bruno. Nossa, Bruno, você é controlado pelo celular também? Aham. Mas cada vez mais eu tenho me livrado disso. E você? Tem se livrado disso ou você nem se reconhece que está prisioneiro nisso? Então a palavra de Deus vem como veio para Zacarias. Volte, ó prisioneiros da esperança. Voltem, ó prisioneiros da esperança. Um dos versículos mais lindos da Bíblia. Somos convidados a ser prisioneiros da esperança. E Abraão, só para te dizer, Paulo vai escrever isso lá em Romanos 4,
que Abraão creu contra a esperança. Abraão creu, ele aprendeu tanto sobre essa aula que Deus estava dando das estrelas, e não de conhecimento astrólogo, da astrologia. Não. Pode, você estuda aí astrologia, beleza. Mas você deposita a sua esperança na astrologia? Você deposita a sua confiança na astrologia? Você deposita toda a tua fé na astrologia? Pode ser que sim. Eu lembro que eu depositava signos. Eu na época do Citibank, eu entrava, eu chegava na minha mesa de trabalho, na Cielo também, quando eu comecei na Cielo, os 2 primeiros anos talvez. E eu olhava o que o signo dizia, a palavra do dia, do signo, e eu depositava a minha esperança naquilo. Você está sendo convidado a sair para fora de tudo que há neste mundo, para olhar apenas para aquele que criou o mundo. Esse é o convite, Abraão. Sai para fora. Por isso que Deus falou, sai para fora. O próprio Deus levou Abraão para fora. Na verdade, a primeira vez que Deus chama, Deus fala, Abraão, sai da sua terra. Dessa vez aqui, o próprio Deus levou Abraão para fora. Porque a gente precisa de Deus para não se contaminar com o mundo. Nós precisamos de Deus. Sozinhos a gente não consegue. E que bom, porque isso fecha uma aliança. Sim, você e eu não conseguimos. Não adianta você se culpar por não conseguir viver, romper na fé e tal. Não. Você depende de Deus. Oh, Jesus, me ajuda, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso para a alma de vocês se vocês aprenderem comigo. Por isso que Deus me deu eu estou meditando até agora nisso, cara. Nós somos inclinados às vozes do celular. Coisas lícitas e ilícitas. Mas as lícitas, se for só a lista, não, mas eu só uso o celular pro bem, você vai parar de olhar o céu. Porque eu uso hoje o celular só pro bem. Antigamente era pro mal. Mas eu uso pro bem, para ajudar pessoas e tal. Mas isso tem me feito, e o Espírito Santo me fez lembrar. E eu só tive choro, irmão. Parou de olhar para o céu porque está muito inclinado para o celular. Se for para inclinar, inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Deus falando através do profeta Isaías, inclinai então os seus ouvidos a mim e vinde a mim, vem a mim. E quando você ouvir a voz de Deus, esse é o que mais me encanta na Bíblia. Quando a gente ouve a voz de Deus através da Bíblia, a nossa alma vive, a nossa alma fica aqui, satisfeita. Por isso que Jesus ele disse, preste bem atenção, Margarete, Tati DBO, Lia Santana, Clevinho, todo mundo que está aqui, Dani Luz, Olha o Gás, todo mundo aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Macaé, qualquer lugar. Presta bem atenção. Jesus ele deixou bem claro, eu vim para que tenha, João 10:10. Que? João 10:10, livro de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas para que a gente tenha vida em abundância, para que eu não foque o resultado, para que eu não entenda que o resultado, a abundância é o resultado financeiro, não. A abundância é o resultado de filhos aqui na terra, não. A abundância é conquistas materiais aqui na terra, não. Porque se for, ali já está inclinado o meu coração. E é ali que vai tudo para as traças, vai me corroer. A abundância, irmão, presta atenção, está, por exemplo, em você conseguir olhar para o céu de volta, como ele me fez, pela misericórdia. Um céu feio, horroroso, horrível, mas eu me alegrei. O céu horrível estava hoje. Quê? Aí não credo. Seja sincero, para com esse lesco-lesco, para com essa capa.
Céu feio, horrível. Nós causamos isso. Mas eu me alegrei. Chorei. Respirei. Como é que você vai fazer isso hoje? Você entrou nessa live, você se lascou de ter ficado até o final. Porque assim como Deus me convidou a voltar a olhar para o céu, Ele está te convidando a voltar a olhar para o céu. A correria do dia a dia vai impedir você de olhar para o céu. E você precisa buscar força em Deus para que isso aconteça. Manda o check de quem entendeu. Já fui olhar, beleza, mas não é agora que você vai olhar. Já fui olhar, não, é você sozinha. Agora você foi olhar e está dizendo para nós que você veio olhar e nós estamos sabendo que você está olhando. Tudo bem. Glória a Deus por isso, mas não é agora. É no particular. É quando ninguém vê. E quando você estiver andando na rua, olhe para o céu. Respire. Você está andando na rua, olha para o céu. Mano, eu fiz isso a pandemia inteira e eu deixei de fazer e eu não lembro a última vez que eu fiz. Correria boa. Correria boa. Me impediu de olhar para o céu. Por isso que eu anotei alguns versículos aqui. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Elevar a alma é a primeira coisa, olhar para o céu e contemplar o Criador que criou o céu. Começa contemplando a criatura, depois contempla o Criador e depois vai para a Bíblia, que fala mais coisas sobre o Criador, que desce mais um nível para nós. No Salmo 119 está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. E aí Jesus ele disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, a tarefa para nós hoje é aonde nós vamos colocar os nossos olhos. Sim, você tem que fazer o que tem que ser feito no celular. Talvez você, assim como eu, trabalhe muito no celular. Muitos grupos de WhatsApp, muitas pessoas para responder. Você mesmo que me manda mensagem. Olha, o Bruno, você está online e você não me responde. Tenha paciência comigo. É porque é muita mensagem. Não só do colo, do trabalho. Eu fico com o WhatsApp aberto. Nem sempre você está me vendo online, eu estou online, tá? Então tenha paciência, família JC. Eu sou ser humano igual a você. Que somos tentados a ficar aqui e a esquecer de olhar. E aí, quando a gente começa a fazer esse exercício pela manhã, a gente começa a perceber o que o Espírito Santo quer de nós ao longo do dia. Você não quer? Eu quero. Você não quer que Deus te guie pelo seu dia? Você não quer que Ele endireite as suas veredas? Abraão também queria. Mas para isso eu não posso deixar de contemplar o Criador que criou os céus. E agora, em 2023, nós temos uma contemplação maior do que todas essas. A contemplação. A contemplação. A correria só é boa se for ao encontro de Deus. Glória a Deus. A correria só é boa se ela não me afastar de Deus. Essa é uma boa notícia, inclusive. Muito bom, está sendo usada por Deus. Só vou melhorar um pouquinho aqui. A correria só é boa. Porque eu falava bastante assim, eu tô enrolado. E aí, Bruno, mas eu tô enrolado, mano, tô enrolado. Aí um dia, faz tempo, o Espírito Santo falou assim, para de falar que você tá enrolado, você não tá enrolado, você tá numa correria boa. Só que agora ele tá me convidando a sair desse campo de correria boa. A correria só é boa
se esta correria não me tirar, não me afastar do tempo de qualidade com Deus. Eu posso discorrer isso aqui na legenda, mas de me afastar de Deus. Por quê? E aí não, mas não me afasta, porque você pensa que vai... a gente não está dizendo, eu e a Tarsila aqui, a gente não está dizendo que a correria vai fazer com que você deixe de acreditar em Deus. Você não vai deixar de acreditar em Deus. Você está aqui, irmãos. Você acredita, você crê. Crê ou não crê? Mas ela pode afastar você da intimidade, do tempo de qualidade com Deus. E aí, por exemplo, vou te falar um dia, faz tempo. Eu estava no meu escritório, no anterior, antes da pandemia, antes de a gente perder aquele escritório. A gente teve que fechar por conta da pandemia. Um escritório que Deus nos deu também. Tem testemunho por trás. Sala Cássia. E o Espírito Santo falou assim: dá uma Bíblia dê o nome da pessoa. Eu só consegui ouvir porque eu estava contemplando a Deus. Mais a Deus do que o celular. Eu estava cheio da presença de Deus. Mas se a gente não contempla de manhã, certamente ao longo do dia vai ter pessoas que estão necessitando de uma palavra e eu não estou ajudando aquela pessoa e posso ajudar aquela pessoa, mas eu não estou ajudando porque eu não estou percebendo. Eu não estou atento. Aquela pessoa está pedindo um socorro e eu não consegui ver porque estou inclinado a redes sociais, Instagram, YouTube, WhatsApp, coisas pessoais e coisas profissionais. Então assim, esse é um devocional que você vai sair daqui refletindo e definindo. E eu espero que o Espírito Santo te mostre o que é que você pode melhorar em tudo isso que foi liberado aqui. O que você volta a fazer que você não faz mais, assim como eu. O meu é contemplar os céus, que fazia tempo que eu não contemplava. Eu já fiz isso. E eu só abri essa live para te passar essa palavra e te convidar a fazer. Por isso que a oração termina com ação. Eu não gosto de falar rezar. Por quê? Porque oração me lembra ação, me lembra movimento. Ação, além de conversar com Deus, rezar e orar. Rezar e orar, ou vamos fazer uma reza e vamos fazer uma oração, é conversar com Deus. Eu espero que é isso que você entenda. Mas eu gosto de dizer oração para que eu possa eu mesmo lembrar de que oração requer movimento. Movimento de buscar a Deus, movimento de sair de casa, movimento de ir buscar. Movimento. Qual é o seu movimento hoje? Saia daqui refletindo. E eu quero fazer uma oração. Jesus, nós dependemos de Ti. A contemplação maior está na Tua presença. Na Tua presença há plenitude de alegria. Na Tua presença há plenitude de alegria. Como está escrito. Não haverá, há, agora. Então, Jesus, que esta contemplação possa ser feita por cada pessoa que está aqui. Que cada pessoa que está aqui entenda que voltar a olhar para o céu é só uma higienização, uma limpeza inicial para poder chegar a Jesus. Voltou. Achou, neném. Como a gente fala com a Betina, achou, neném. Travou muito, eu tava de olhos fechados orando pela vida de vocês. Voltou? Achou. Você vê que é a dificuldade. Esse movimento vai fazer com que você
esse movimento de higienização antes de contemplar a Jesus vai fazer com que você persevere mais, espere mais, confie mais, se alegre mais, contemplando mais. A correria só é boa se essa correria não te afastar de Deus. Essa é a boa notícia de hoje. Tarsila Beluco, beijo no teu coração. Você foi usada por Deus. E depois vocês compartilham. Eu vou subir agora aqui no Instagram. E nós estamos juntos. Isso. Até amanhã, gente. Às 8h08 da manhã, se Deus permitir. Deus abençoe.